Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Seja bem-vinda e seja bem-vindo porque está chegando o seu AB1 dessa quinta-feira, hoje dia 7 de maio. Então, vamos às informações. Nessa edição, a gente vai falar sobre um crime que aconteceu agora pela manhã aqui em Caruaru, hein? Um homem foi assassinado na rua Visconde de Inhaúma. Essa rua faz a conexão do centro da cidade com o bairro Maurício de Nassau. É uma rua muito movimentada porque existem muitos pontos comerciais. E a gente vai trazer todos os detalhes desse homicídio aqui no AB1. Ao vivo com a gente tem Fábio Gomes e Leonardo Costa. Fábio vai falar sobre uma operação que a polícia realizou em 4 cidades da região no combate a uma quadrilha investigada pelos crimes de sonegação e fraude fiscal. Bom dia para você, Fábio. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está ligado com a gente aqui nesse AB1. De acordo com a Polícia Civil, o prejuízo causado por essa quadrilha é superior a 132 milhões de reais. Esses mandados judiciais foram cumpridos nos municípios de Recife e Camaragibe, na região metropolitana da capital, e também aqui em Caruaru e em Bezerros, no Agreste. Daqui a pouco eu volto trazendo mais detalhes sobre esse assunto, Almir. Perfeitamente, Fábio. Leonardo vai trazer informações sobre um caso de violência que foi registrado em uma escola estadual de Garanhuns. Imagina, uma adolescente foi ferida a golpes de faca. Que história é essa, hein, Leonardo? Um bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. Esse caso aconteceu no fim da tarde de ontem no bairro Coab 2 e a adolescente que cometeu essa agressão foi apreendida aí pela Polícia Militar e a outra precisou ser socorrida aqui para o Hospital Regional Dom Moura. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Combinado, Leonardo e Fábio, estamos juntos nesse AB1. E a nossa equipe atendeu a mais um chamado pelo WhatsApp da Asa Branca 991988212 para falar sobre as demandas da comunidade. Dessa vez, a gente vai ver a situação dessa rua que fica no bairro Pinheirópolis, aqui em Caruaru. O pessoal está preocupado demais com a falta de solução para esses problemas estruturais. Falta de saneamento, falta de pavimentação, muito mato, enfim. A gente vai mostrar tudo daqui a pouco. Também com a gente tem Aline Melo e Joel Almeida ao vivo. A Aline vai trazer todos os detalhes de um grande evento que está sendo realizado no Polo Caruaru até o próximo domingo, dia 10, o Expo Motors Brasil. Não é isso, Aline? Bom dia para você. É isso mesmo, Almir. Muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Inclusive, essa é considerada a maior feira multissetorial do estado de Pernambuco. Isso porque contempla diferentes veículos, tem carros, motos aquáticas, lanchas e muito mais. Mas daqui a pouquinho a gente volta para explicar melhor o que é essa feira, como é que o pessoal pode participar e outras atividades que vai rolar por aqui também até o domingo. Daqui a pouco a gente volta com essas e muitos outros detalhes. Muito bem, Aline. Joel vai abrir o nosso consultório daqui a pouquinho porque tem AB Saúde para a gente falar sobre um assunto muito importante, a ansiedade. Não é isso, Joel? Bom dia. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia também para você que está junto da gente aqui no AB1. Hoje no AB Saúde a gente vai falar sobre saúde mental, em específico sobre o transtorno da ansiedade, uma doença que atinge mais de 18 milhões de brasileiros. É muita gente sofrendo de norte a sul do Brasil e a gente vai tratar sobre esse assunto com um psiquiatra que vai tirar todas as dúvidas, aquelas que você pode também enviar e participar desse bate-papo. Daqui a pouco eu volto com outras informações aqui no AB1, Almir. Tá combinado, Joel e Aline, tá vendo só? Muitos assuntos importantes no seu AB1, que tá começando agora. Agora, 11 horas mais 53 minutos, vamos juntos e ao vivo aqui na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal, o G1 Caruaru e Região, e pelo Globoplay também. Aí do lado, tá vendo o QR Code? Ele leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Então vamos ver como é que tá o clima aqui em Caruaru nesse instante para a gente começar. Teve chuva fininha ainda há pouco, você está vendo essas imagens ao vivo e a previsão do tempo está dizendo que o dia deve seguir assim, ó, com muitas nuvens e que o tempo pode ficar um pouquinho mais fechado durante a noite. Agora, a temperatura está marcando 26 graus e a mínima não deve passar dos 19. E olha, pessoal, agora pela manhã aconteceu um homicídio em uma das ruas mais movimentadas de Caruaru, hein? A Visconde de Inhaúma. Um homem foi assassinado a tiros. Esse crime aconteceu por volta das 10h30 da manhã.
A identificação da vítima ainda não foi divulgada. Ainda não há informações também sobre a autoria desse assassinato. E aqui no AB1 a gente vai voltar a falar sobre esse caso, a gente vai seguir acompanhando e trazer todas as informações que a nossa equipe segue apurando para você. E por falar em violência, a gente vai até Garanhuns porque tem informações sobre um caso que foi registrado dentro de uma escola estadual na cidade. Imagina isso, uma adolescente foi ferida com um golpe de faca e Leonardo Costa vai falar sobre esse assunto ao vivo. Como foi que isso aconteceu, hein, Leonardo? Boa tarde, Almir. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. Bom, essa situação aconteceu em uma escola estadual que fica no bairro Coab 2, aqui em Garanhuns. Foi no fim da tarde de ontem. Uma adolescente de 17 anos ficou ferida após ser atingida aí por um golpe de arma branca, uma faca. De acordo com levantamentos iniciais aí, a agressão teria sido praticada por outra adolescente de 16 anos. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional Dom Moura e a Polícia Militar esteve no local e apreendeu a adolescente apontada como autora da agressão, conduzindo a jovem aí para a Delegacia de Homicídios aqui de Garanhuns. A gente entrou em contato com a Polícia Civil, a gente tentou também entrevista, mas não conseguimos, e a nota da Polícia Civil diz sobre a ocorrência dentro de um estabelecimento de ensino em Garanhuns. Na última quarta-feira, a Polícia Civil de Pernambuco lavrou um auto de apreensão em flagrante por ato infracional em desfavor de um adolescente de 16 anos por ato análogo à tentativa de homicídio. As diligências estão em andamento com oitivas, com ouvidas, testemunhas sendo ouvidas, e a adolescente será encaminhada ao Ministério Público de Pernambuco, onde ficará à disposição da Justiça. O procedimento será encaminhado aí à 22ª Delegacia de Homicídios para a continuidade e conclusão das investigações. Também temos nota da Secretaria de Educação, inclusive estou aqui em frente à GRE, a Gerência de Educação do Agreste Meridional, que diz assim: a Secretaria de Educação de Pernambuco informa que assim que tomou conhecimento do ocorrido, acionou a gestão da escola, que já havia solicitado a presença do SAMU e do Corpo de Bombeiros na unidade de ensino. Ambos imediatamente prestaram socorro à vítima e a conduziram a uma unidade hospitalar. Também foi acionada uma viatura da PM que conduziu a outra estudante à delegacia. Profissionais da instituição de ensino, entre eles a gestora da unidade, prestaram apoio aos demais estudantes da escola que estavam presentes na hora do ocorrido. Desde já, a pasta se coloca à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento e afirma que desenvolve uma proposta pedagógica, práticas de prevenção ao bullying e qualquer tipo de violência. Então aí, mais uma situação envolvendo bullying dentro da escola. A GRE posicionou aí dizendo que tem realizado atividades dentro dessa unidade de ensino, inclusive tem uma psicóloga lá, e o caso segue com a Delegacia de Homicídios aqui de Garanhuns. Eu conversei com a delegada, inclusive diz que essa menina, essa adolescente que teria agredido a outra de 16 anos, já está em liberdade condicionada. Depois disso, depois das avaliações, depois de ouvir as testemunhas, o caso será encaminhado para o Ministério Público de Pernambuco. Almir, volto contigo. Leonardo, muito obrigado pelas informações. Qualquer novidade a respeito desse caso é só chamar. A gente está só começando essa edição do AB1. Um bom trabalho para você. E agora vamos até a nossa redação. O Fábio Gomes está chegando ao vivo com as notícias do G1 Caruaru e região. E olha, teve operação da Polícia Civil aqui na região, aqui no estado. Não é isso, Fábio? Boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que continua ligado com a gente aqui nesse AB1 de quinta-feira. A gente tem informações da área policial sim, porque a Polícia Civil realizou essa operação que recebeu o nome de Cortina de Fumaça. 4 municípios de Pernambuco foram os destinos dessa operação, tanto Recife como também Camaragibe, que ficam localizados na região metropolitana da capital e também aqui em Caruaru e no município de Bezerros. A operação ela cumpriu ordens judiciais de bloqueio de ativos financeiros, monitoramento eletrônico e também suspensão do exercício de atividade comercial. De acordo com a Polícia Civil, os crimes praticados pela quadrilha eram contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e também falsidade ideológica. A estimativa é que o prejuízo causado por essa quadrilha é superior a 132 milhões de reais.
Essas informações foram divulgadas em coletiva de imprensa. Entre os materiais apreendidos estão carros, celulares, notebook e pendrives. Essa quadrilha, esse grupo criminoso, é investigado desde junho de 2023 e a quadrilha é investigada inclusive pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Pernambuco, que é formado pelo Ministério Público de Pernambuco, Secretaria de Defesa Social, a Procuradoria-Geral do Estado e também a Secretaria da Fazenda. Por meio de nota, o comitê explicou que essas empresas fictícias eram criadas para praticar a sonegação fiscal com o intuito de acobertar a circulação de mercadorias vendidas por terceiros sem emissão de notas fiscais. O grupo tinha realmente como objetivo justificar gastos que não ocorreram ou até fabricar créditos tributários fictícios para suprimir os impostos. Outros detalhes podem ser conferidos aqui no G1, Almir. Muito bem, Fábio. No G1 também tem informações importantes sobre o São João para quem está se organizando para ganhar um dinheirinho, né, Fábio? Exatamente, Almir, porque os comerciantes, os ambulantes, o pessoal que quer empreender nesse São João e vai precisar de uma força da Neoenergia, a Neoenergia Pernambuco informou que esse pessoal já podem solicitar aquelas ligações provisórias. A indicação é que as pessoas façam essas solicitações com até 5 dias de antecedência para garantir o funcionamento adequado das barracas, dos polos de animação e também das demais estruturas temporárias. Para efetuar esse pedido, é necessário apresentar a licença de uso do solo, que é emitida pela Prefeitura de Caruaru e pelos órgãos competentes, além também de apresentar o documento de identidade, o CPF e a relação dos equipamentos elétricos que serão utilizados. Essas ligações serão executadas de forma gradual, de acordo com o cronograma de montagem das estruturas do evento. A Neoenergia também reforça que o padrão de entrada para a ligação provisória é de responsabilidade do cliente e deve ser instalado por um profissional habilitado. A companhia também fez algumas orientações para manter a segurança da população, como, por exemplo, manter as barracas afastadas da rede elétrica, não utilizar ligações clandestinas, não utilizar fios com emendas improvisadas e também não manusear instalações elétricas com as mãos molhadas ou os pés descalços. Acessando o G1, o pessoal de casa pode conferir mais detalhes, Almir. Muito bem, Fábio. Muito obrigado pelos destaques de hoje, hein? Bom trabalho para você aí na redação, meu amigo, e até amanhã. Valeu, Almir. Bom trabalho para você também. Uma excelente tarde para você e todo mundo que acompanha a gente, meu amigo. Valeu, Fábio. Agora é meio-dia, 1 minuto. Vamos em frente. Inclusive, a gente tem outras informações sobre o São João 2026 aqui na capital do forró, porque a estrutura da festa começou a ser montada lá no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, hein? De acordo com a Fundação de Cultura, o cronograma começou com o fechamento do espaço, etapa necessária para garantir a segurança e o andamento dos trabalhos. Nesse primeiro momento, começam a ganhar forma a estrutura de grande porte, como o pavilhão de restaurantes, o camarote institucional e o palco principal. Na sequência, os serviços avançam para as etapas complementares, como a instalação de barracas e a ativação dos patrocinadores. E no AB1 sempre tem espaço para as demandas da comunidade, não é? Para os problemas que os moradores enfrentam no dia a dia. Hoje, a gente vai ter uma rua do bairro Pinheirópolis, aqui em Caruaru, porque tem morador preocupado demais com a situação, com o dia a dia por lá. Veja. Não parece, mas dá para acreditar que é uma rua. Estamos no bairro Pinheirópolis, bem por trás do terminal rodoviário de Caruaru. Aqui o que parece um campo é, na verdade, o que deveria ser a continuação da rua Engenheiro Vargas Moraes, que, como dá para ver nas imagens, não possui saneamento básico, calçamento e nem tampouco meio-fio. Com as chuvas, os moradores contam que tudo aqui piora. Aqui, quando é de noite, é esquisito. Quando chove, você não tem como sair com sapato, com calça, quem sai de sandália. Para você ver, se aumentar mais essa água, eu não sei como vai ser. Aqui o mato é crescendo, a prefeitura não vem limpar os matos daqui. E veja, nós é muito abandonado. Se fosse o Maurício Nassau, aqui já estava bonito. Aqui não é esquecido. Tanto outros bairros que é esquecido pela prefeitura. Josué mora nesta casa. Para sair e entrar em casa, ele precisa colocar os pés na água suja. A rotina virou um pesadelo. Como tá chovendo, é difícil mesmo. E as águas começou na terça-feira aqui, aí na sexta-feira deu a última chuvada, ela alagou de água de novo, aí vim para cá no domingo, cheguei que tava do mesmo jeito. Você tá ilhado, né? Exatamente. Tá aí a situação que a gente estamos vendo aqui, né? Os moradores reclamando também. Eu ia no Ministério Público, mas por ir tem que levar mais ou menos 12 pessoas para a gente reivindicar essa coisa aqui.
E me conta, essa água todinha que desce de outras ruas lá de cima, porque não tem saneamento básico aqui também, né? Exatamente, e não tem galeria, porque se tivesse a galeria, a água caía dentro das bueiras, aí matava a força da água. Aí aqui a água era mais menos, entendeu? Mas como não tem... Dona Silvia conta que como aqui a rua não continua, não tem nem coleta de lixo. É muita dificuldade para descer um transporte para aqui, as ruas ali, mesmo da minha rua ali, atrás é tudo emburacada, não desce, os carros Ubi não querem descer, não desce carro de lixo, o lixo a gente leva lá para a principal. Ou queima, né? Ou queima, a maioria a gente queima, né? E o restante a gente leva e coloca lá, pronto. Hoje mesmo eu fui, levei o lixo, deixei lá. Os cachorros rasgam os lixos, que não tem um cesto para a gente colocar o lixo. Eu sei que essa rua aqui é uma bagunça. Os endereços aqui é tudo trocado. Se uma rua é Del Rey, a outra é Travessa Mendonça, tudo errado. Quem mora aqui sonha em um dia ter o básico. Eu me sinto assim um pouco triste, né? Que eu nunca esperava que ia acontecer essa situação aí. Pensava que a chuvada aqui dava, não alagava tanto do lado de cá. Já passei por isso na capital, entendeu? E agora de novo. Que situação, não é, pessoal? Então vamos às respostas. A gente falou com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras de Caruaru e eles enviaram aquela nota que já é bem conhecida. A nota diz que a equipe de projetos vai ao local para fazer o levantamento das demandas e incluir o serviço no cronograma de ações assim que os recursos financeiros estiverem disponíveis. Essa nota nunca precisa uma data para a gente ter uma referência. Sobre a queixa de falta de capinação, a Secretaria de Serviços Públicos disse que durante esse período chuvoso é comum o crescimento mais acelerado da vegetação e que a rua está inserida na programação de capinação. Em relação à coleta de lixo, a Secretaria disse que esse serviço realizado é nas segundas, quartas e sextas durante o dia, mas que os moradores devem colocar o lixo sempre em frente às residências nesses dias em que a coleta é realizada. O fato é que a gente vai seguir acompanhando tudo isso aqui no AB1, porque morar nessas condições não é morar em condições dignas. Agora a gente vai para o intervalo e ainda nessa edição a gente vai falar sobre como fazer a doação de parte do imposto de renda para instituições que atendem a crianças, adolescentes e idosos sem pagar nada a mais por isso, hein? Todos os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1, que volta já. Agora, 12h, 6 minutos. O seu AB1 está de volta, 12h, 8 minutos. E olha, está rolando aqui em Caruaru um grande evento automotivo que reúne grandes marcas com muitas oportunidades para o público também, é claro. Esse evento está acontecendo no Polo Caruaru, então a gente vai até lá para conversar ao vivo com Aline Melo. Aline, boa tarde para você. Boa tarde mais uma vez, Almir. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. E o melhor de tudo é que o evento é completamente gratuito e aberto ao público. A gente está aqui com o Heleno Júnior, que é o diretor-geral, vai contar melhor para a gente. Heleno, conta aqui o que tem nessa feira que o pessoal pode conhecer. Muito boa tarde. Boa tarde. A feira é uma feira bastante diferenciada. Nós temos mais de 21 mil metros de feira. Nós temos mais de 35 marcas expositoras. Tá? Aqui nós oferecemos carros, motos, tratores, UTVs, quadriciclos, né? Nós temos também lanchas, jet skis, temos exposição de veículos antigos. Então, assim, realmente é uma feira diferenciada, é um novo conceito de feira que a gente está fazendo aqui e a gente espera por todos vocês, né? E é apenas expositiva ou o pessoal pode vir aqui negociar também? Negociação, com certeza, né? Nós temos taxas diferenciadas, valores diferenciados. Aqui você pode comprar de uma moto até uma lancha, até inclusive também, muito importante falar, nós temos também aviões monomotores aqui na feira, também expostos e para vendas, tá? E você acha que só o público que curte essa questão automotiva que pode aproveitar ou é para a família inteira? Não, com certeza para a família inteira, né? Nós temos também área Kids, 2 áreas Kids na verdade, nós temos restaurantes de alto padrão, nós temos uma praça de alimentação, temos 2 shows, um hoje e outro amanhã, que daqui a pouco acredito que vai ser falado. Enfim, venham todos conhecer. Exatamente, inclusive essas atividades que vão acontecer hoje à noite, quem vai explicar pra gente é o Júnior Vanderlei. Conta aqui, convida o pessoal o que vai rolar hoje à noite, aberto ao público e gratuito. É isso mesmo, aberto ao público e gratuito, boa tarde. Encontro de motoclubes aqui na Expo, com muitos carros antigos, carros exóticos.
com muito rock and roll aí com a banda Sombra dos Anjos, a banda Blackbird, a partir das 7h30 da noite. Venham conferir, tem muita coisa boa. E amanhã também é um espaço para quem gosta de adrenalina, né? Manobras, fogo, muita coisa aí boa para quem vir aproveitar a Expo Motos. E quem quer aproveitar é só chegar junto ou tem que fazer algum tipo de inscrição, cadastramento? A entrada é gratuita para as motos, certo? Mas é necessário fazer um credenciamento rapidinho, 1 minuto, só para ali a gente ter todos os seus dados, mas já pode aproveitar o evento tranquilamente, vai ser show, venham aproveitar o MMC, Movimento Motociclista de Caruaru, junto com a Expo Motos, fazendo aí muito rock e adrenalina em Caruaru. Esse credenciamento é na porta do evento mesmo? Exatamente, na própria entrada do evento. Olha aí, tá todo mundo convidado então, lembrando que esse evento vai até o domingo e daqui a pouco, eu volto com mais informações também sobre esse evento que está acontecendo aqui no Polo Caruaru. E que evento, hein, Aline? Eventaço, hein, pra gente conferir daqui a pouquinho outras informações também. Tá combinado, Aline? Até já. E olha, estamos a menos de um mês para o fim da entrega da declaração do imposto de renda. Aí a gente lembra que é possível doar parte do imposto devido para fundos financeiros da criança, dos adolescentes e dos idosos também. E sem pagar nada mais por isso. A bola corre solta na quadra. Risos, gritos, energia. Ao lado, na aula de música, concentração. Aqui na Casa da Criança Marcelo Asfora, quase 100 crianças e adolescentes encontram apoio no contraturno. E parte do dinheiro vem de doação de uma fatia do imposto de renda. Gosto muito do dia a dia daqui, porque a gente almoça, toma café e toma banho. E vai para a escola. A gente aprende também bastante músicas e a gente aprende até trocar instrumentos. Hoje você toca qual instrumento? Hoje eu toco pandeiro. Para manter a casa funcionando, a solidariedade se organiza. Voluntários doam tempo e até produtos da Receita Federal viram recursos em um bazar. Uma rede que se forma para garantir o funcionamento todos os dias. A gente pega, cataloga todos os produtos, precifica eles e marca um dia determinado para fazer o bazar. Temos câmeras, temos relógios, celulares, bastante celulares, perfumes, cada item tem seu preço. Por isso é que a gente faz um estudo antes, para um preço bem abaixo do mercado também. A instituição oferece atendimento médico, odontológico e psicológico. Também tem apoio pedagógico e oficinas. Parte desse trabalho é financiada pelo Fundo da Criança e do Adolescente, um recurso que sai da declaração e chega direto a quem precisa. Inclusive, tem projeto em execução. O Esperançar através da leitura e o esporte. Quais são as atividades que a gente tem neles? A gente tem psicologia, a gente tem alimentação, a gente tem leitura, a gente tem esporte, educação física, tá? Que aí, com o complemento das atividades da casa, que é música e violão, e a gente vai somando, tá? A parte de cidadania da casa. Pessoas físicas podem destinar até 6% do imposto de renda. 3% para o Fundo da Criança e do Adolescente e 3% para o Fundo da Pessoa Idosa, sem pagar nada a mais por isso. O prazo de entrega termina no dia 29 de maio. A doação é feita no próprio ato da declaração. Em poucos passos, o contribuinte escolhe o fundo e define o valor doado dentro do limite permitido. Quando a pessoa escolhe o modelo completo, abre uma aba na lateral esquerda, doações diretamente na declaração. Aí nessa aba a pessoa vai poder escolher se ela quer fazer uma doação para o Fundo da Criança e do Adolescente ou para o Fundo do Idoso. Pode fazer a doação para os dois, né? O limite legal é de até 6% do imposto devido, não vai pagar nada mais. O sistema vai gerar duas guias, um para pagar do imposto para a Receita Federal e o outro para pagar dessas doações. E a soma vai dar a mesma coisa do que daria sem as doações. Você escolhe estado, você escolhe município, você escolhe assim, para onde você quer, né? Mas não exatamente qual é a instituição. No Recife, esse mesmo recurso chega a outra ponta. A Casa Vovó Bibia foi fundada em 2004. Nasceu do compromisso com a dignidade da pessoa idosa e hoje desenvolve ações de acolhimento, orientação e fortalecimento de vínculos familiares. Parte desse trabalho é mantida com recursos do Fundo da Pessoa Idosa. Fazemos um trabalho de empoderamento
socioeconômico através do nosso empreendedorismo social, através do nosso programa Ação Solidária, mas, sobretudo, trazer com que eles possam ser inspiração para as outras gerações nas escolas públicas municipais. E a gente tem um trabalho lindo que é o artesanato, né, que faz. Esses artesanatos são o crochê, né, que a gente faz e ajuda elas também a ganhar um dinheiro, né? Seu Chico, aos 98 anos, frequenta a casa todos os dias. As histórias aqui ganham continuidade. O neto de Dona Rilvaneide, criado aqui, expandiu os horizontes e foi estudar em Londres. Ele participou do pastoril, das festas, dos passeios que a Casa Vovó Bebia tem nos ofertado, sabe? É muito bom, eu sou muito feliz na Casa da Vovó Bebia. E o intervalo está chegando, pessoal. Na volta tem o AB Saúde, tem o nosso consultório ao vivo para a gente falar sobre ansiedade, um problema que atinge milhares de pessoas. O seu AB1 volta já, 12h, 16 minutos agora. Então, o seu AB1 está de volta, 12h, 17 minutos. A gente aproveita para dar uma olhadinha na movimentação do trânsito aqui na Princesa do Agreste. Olha aí essas imagens ao vivo ali da Avenida Agamenon Magalhães, cruzamento com a Gonçalo Coelho. Bastante movimento nesse instante, não é? Veículos aí que vão mais à direita no seu vídeo seguem para a Rua Visconde de Inhaúma, mais à esquerda os veículos que vão aí no sentido centro da cidade pela Agamenon Magalhães e lá no cantinho, também à esquerda, a gente vê os veículos no sentido contrário. Bastante movimento, 12h, 18 minutos. É esse o retrato que a gente tem desse pedacinho aí do bairro Maurício de Nassau, aqui em Caruaru. E vamos seguindo com o seu AB1. Muito bem, consultório aberto para mais uma AB Saúde e o assunto de hoje interessa a muita gente. Ansiedade. Joel Almeida está chegando ao vivo para falar sobre esse problema que atinge milhares de pessoas. Não é isso, Joel? Boa tarde para você. Isso mesmo, Almir. Olha, hoje a gente vai falar sobre saúde mental. Vamos bater de novo nessa tecla, entendendo que a saúde mental ela faz parte da nossa saúde completa, né? E dentro desse assunto a gente vai falar especificamente com mais foco sobre ansiedade, um transtorno muito sério que exige tratamento, que exige acompanhamento e que quem tem precisa procurar ajuda. São mais de 18 milhões de pessoas de norte a sul do Brasil convivendo todos os dias com esse problema, um transtorno que afeta diversas partes do corpo e que é preciso cuidar. A gente preparou uma reportagem mostrando tudo isso que você vai ver agora. Carolina tem 31 anos. Metade da vida foi com ansiedade. Ela conta que foi diagnosticada aos 15 anos, sofrendo com um turbilhão de emoções e sintomas. Eu descobri que eu tinha ansiedade porque em alguns momentos, quando eu estava muito ansiosa, eu me desconectava do real, eu paralisava. E aí, alguns anos depois, eu procurei um processo terapêutico, procurei uma terapeuta, onde ela me ajudou a entender essa questão com a ansiedade. E aí foi quando eu descobri que o que eu tinha na época era crise de despersonalização. É quando o ser ansioso ele se desconecta com a realidade, trazendo para ele um conforto. Então, se eu estou ansiosa hoje, eu vou me desconectar. O tratamento, basicamente, foi sessões de terapia. Fiz muita terapia e até hoje eu faço terapia para lidar com a ansiedade, com todo esse processo ansioso, não é? O transtorno de ansiedade generalizada é diferente da ansiedade comum, aquela sensação antes de fazer uma prova ou uma entrevista de emprego, por exemplo. Entre os sintomas mais comuns estão medo constante, mesmo sem motivo claro, pensamentos negativos repetitivos, dificuldade de concentração, irritabilidade, insônia, sensação de que algo ruim vai acontecer, desmotivação ou dificuldade para realizar tarefas simples e a preocupação excessiva ou expectativa apreensiva, persistente e de difícil controle que perdura por meses. Carolina diz que sentia tudo isso. É boca seca, aquele nó na garganta, basicamente eu paraliso, eu não consigo fazer nada, eu fico inerte. Nem vou para frente, nem vou para trás, digamos assim, eu fico paralisada. Esse é o sintoma mais forte, eu fico sem reação.
E a autocobrança, né? Acho que uma pessoa ansiosa, ela se torna ainda mais ansiosa porque ela se cobra o tempo todo. Então, se você se cobra o tempo todo, você está sempre esperando algo. Se você está sempre esperando algo, você está sempre ansiosa. Então, basicamente, diariamente, existe uma cobrança minha para comigo mesma, obviamente. E isso faz com que, se eu não controlar a minha ansiedade, aquilo me toma, digamos assim, não é? E aí é onde eu aplico os exercícios que eu aprendi para controlar a ansiedade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país dos ansiosos. São mais de 18 milhões de brasileiros convivendo com o distúrbio, o que equivale a quase 10% da população. De acordo com dados do Ministério da Previdência, mais de 500 mil de trabalhadores foram afastados do trabalho em 2025 por transtornos mentais, entre eles a ansiedade. Ao todo, foram 546 mil afastamentos por saúde mental. O país bateu o recorde pela segunda vez em 10 anos. Hoje, seguindo o tratamento e as recomendações dos profissionais da saúde, Carolina está em uma nova fase. Eu era uma pessoa com obesidade grau 3, tá? Porque eu descontava na comida, obviamente a gente tem que ter os gatilhos, né, para quem a gente vai recorrer. Então, com o controle da minha ansiedade, eu consegui, por exemplo, tratar a minha relação com a comida, a minha relação comigo mesma. Então, hoje, literalmente, eu sou outra pessoa em todos os aspectos da minha vida. Mais feliz? Muito mais feliz, muito realizada, completa, digamos assim, não é? Eu me sinto hoje outra pessoa, outro ser humano. Graças à terapia, ao meu processo de descoberta do porquê eu vivia ansiosa. Então, eu trato isso diariamente. Olha aí, é preciso se cuidar, como a Carolina fez, procurar orientação, procurar ajuda e deixar esse preconceito lá atrás. A gente vai continuar essa conversa aqui no consultório do psiquiatra, o doutor Danilo Isidoro, que está aqui conosco. Doutor, boa tarde para o senhor. Muito importante a gente explicar para as pessoas tudo isso que o preconceito atrapalha, né, no tratamento da ansiedade. Boa tarde. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Almir. Boa tarde aos telespectadores. A saúde mental sempre é um estigma, é um tabu, né, para procurar ajuda, né, para entender em que momento procurar ajuda. A maioria das pessoas tem os sintomas de ansiedade, alguns sintomas de depressão, mas não sabem em que momento procurar ajuda. E às vezes por esse estigma acabam atrasando muito, né? Então, se você tem uma disfuncionalidade, se você já não está conseguindo realizar as tarefas que você fazia antes por conta de quadros ansiosos, é importante procurar ajuda do psicólogo, procurar ajuda do psiquiatra, para a gente entender que nível de ansiedade se encontra, se é uma ansiedade que merece um tratamento medicamentoso, ou só mudança do estilo de vida, ou só acompanhamento psicoterápico, tá? Mas é importante sim quebrar essas barreiras e procurar ajuda. Doutor, na reportagem a gente trouxe um dado importante. 18 milhões de pessoas vivem com ansiedade no Brasil. Somos o país dos ansiosos. Isso é devido a quê, por exemplo? Ao número de pessoas com celular, rede social também ajuda? A ansiedade em si, ela é multifatorial, tá? Nós temos vários fatores que podem causar a ansiedade. E nós temos o transtorno de ansiedade generalizada, que está mais relacionado ao ambiente geral, tá? Então, sintomas de exaustão de trabalho, atividade exaustiva, cobranças exaustivas, necessidade de sono, que você não consegue dormir às 8 horas adequadas. Tem algumas ansiedades que são geradas por transtornos de estresse, por exemplo, assaltos, conflitos familiares, traumas de infância que geram sintomas de ansiedade. E tem aquelas ansiedades mais proximais, né, que é aquele medo, né, específico, medo de andar em elevador, medo de estar em multidões. Então, esse quadro de ansiedade, ele é bem... a gente percebe que a população sofre muito porque são vários tipos de ansiedade e vários fatores que podem causar essa ansiedade. Doutor, vamos para as perguntas. Está chovendo de pergunta aqui hoje. Ó. A gente tem a pergunta de uma pessoa que não quis se identificar. Ela diz assim: tenho depressão, borderline e ansiedade generalizada. Fui diagnosticado recentemente e queria uma dica para me ajudar. Não tenho condições de voltar a trabalhar, mas já não aguento mais ficar em casa. A ansiedade aumenta mais ainda. Pronto, como eu havia falado, veja, ela tem um diagnóstico que é o transtorno de personalidade borderline, tá? Que por si só já traz histórico de traumas de infância, de traumas de situações que geram situações de ansiedade, né? Então, realmente é um diagnóstico limitante, precisa de acompanhamento, precisa de cuidado, além de
avaliar a necessidade de tratamento medicamentoso, é importante a terapia para ter maturidade psicológica para regular as emoções. Às vezes as crises de ansiedade, ela vem com regulação, com dificuldade de regulação de emoções e às vezes se confunde com o transtorno de ansiedade generalizada, porque o coração acelera, o coração palpita. Então na psiquiatria nós temos ali a linha muito tênue entre um diagnóstico e outro e os diagnósticos podem se sobrepor. Então se ela tem um diagnóstico de transtorno borderline, ela vai ter mais crises de ansiedade e aí isso precisa de um acompanhamento maior mesmo. E essa dica para, já que a pessoa não pode voltar a trabalhar, mas não aguenta ficar em casa, é fazer exercício físico, é procurar alguma atividade prazerosa? A dificuldade de regular emoções, ela vem, né, justamente pela questão dos traumas. Às vezes o ambiente de trabalho é um ambiente estressante, pode ser um ambiente que cobre muito, tá? Então a forma que a gente tem de regular é tentar organizar o horário de sono, sempre dormir antes das 10 da noite para regular o ritmo circadiano, praticar atividade física. Quanto mais atividade física você pratica, mais liberação de hormônios e neurotransmissores, dopamina, serotonina, você consegue regular mais e aliviar mais esses sintomas. Procurar ambientes que te deem prazer, relaxamento e acolhimento familiar, acolhimento dos amigos, né? Tentar julgar menos, tá? E acolher mais. Doutor, a gente tem a segunda pergunta da Valéria Lacerda. Ela diz assim: meu marido é muito ansioso e chora com tudo. O que fazer? Nesse caso, se ele tiver uma labilidade emocional comum, de ele ser emotivo, tudo bem. Mas se isso está atrapalhando o seu trabalho, a sua relação familiar, a sua relação amorosa e está trazendo prejuízos funcionais, precisa sim procurar ajuda, precisa procurar o psiquiatra, precisa procurar o psicólogo e entender de onde vêm essas reações de tristeza e ansiedade. Rosane Lima, ela diz assim: me levanto para urinar pelo menos 3 vezes na madrugada. Uma psicóloga disse que isso não é normal, que é ansiedade. É isso mesmo? Veja, dependendo da idade, né, principalmente idosos, a gente tem que ver se é uma questão urinária, né, disfunção ali vesical. Mas a maioria das pessoas que têm transtorno de ansiedade podem sim ter sintomas físicos, né? Então, disúria, que é urinar, polaciúria, na realidade, é urinar pouquinho várias vezes, urgência miccional, ter que ir rápido ao banheiro fazer xixi, tá? Então isso é muito comum em sintomas ansiosos. Criança que faz xixi na cama também está enurese noturna já pode ser resultado de uma criança que tem algumas situações de ansiedade, pode gerar sim também, enurese noturna ser um sinal de transtorno de ansiedade. Renata Mendes, o que fazer durante uma crise de ansiedade? Isso é bem genérico, né? Para dar uma orientação, tem que identificar por que essa ansiedade. Então, se for uma ansiedade por regulação de humor, se for uma ansiedade por um transtorno de estresse pós-traumático, se ela tem uma crise de pânico por algo que ela viu, né, alguma situação que ela se colocou, primeiro tentar respirar bem, respirar fundo, tentar identificar em que momento está, se for pelo barulho, se for por um ambiente estressante, sair daquele ambiente, pedir ajuda, tentar respirar fundo, beber água e entender depois em que momento se está. Quando o paciente ele tem crises intensas, síndromes de pânico, realmente é importante sempre pedir ajuda e sair daquele local naquele momento. Doutor, a gente tem a pergunta também da Rafaela Lima: como evitar a ansiedade? Veja, ansiedade, para vocês entenderem, é normal de todos nós, tá? É um processo de defesa do nosso organismo, tá? Eu tenho ansiedade para fazer uma prova, amanhã eu tenho uma entrevista, eu preciso me preparar para isso. Então, isso é ansiedade normal. A partir do momento que isso começa a trazer prejuízos funcionais, começa a trazer sofrimento, começa a atrapalhar o seu dia a dia, por mais de 6 meses, nós temos realmente um transtorno de ansiedade generalizada. A forma de evitar é tendo hábitos de vida saudável. Então, principal, os 3 mais importantes: atividade física, alimentação regular e sono regular. Quando se fala em sono, tem que respeitar o horário de dormir. Então, dormir antes das 10 da noite, entre 6 e 8 horas de sono, praticar atividade física de forma regular e ter uma alimentação saudável. Além disso, boas relações familiares, boas relações no trabalho, tá? Então, tudo isso ele pode contribuir para a gente evitar ter as crises de ansiedade. Doutor, como fazer a diferença de ansiedade e depressão? É verdade que a ansiedade a gente pensa mais sobre o futuro do que sobre o passado e a depressão é sobre o passado? Ou não é bem assim? Elas podem coexistir, tá? O transtorno depressivo, realmente, você tem uma característica de não ter mais prazer pelas atividades que tinha antes, tá? Para você ter um diagnóstico de depressão, humor deprimido a maior parte do dia por mais de 15 dias e falta de prazer pelas coisas que tinha antes. Isso pode vir associado a um quadro ansioso. Ansiedade é preocupação excessiva com o futuro, né? Catastrofização dos pensamentos,
pensamentos. Então é uma preocupação realmente com como as coisas vão acontecer. Você exagera sobre aquela situação. Então tem a ansiedade proximal, por exemplo, são pessoas que têm medo, fobias, né? Fobia de uma barata, por exemplo. A gente sabe que aquela barata não vai fazer mal, mas o organismo dele está tão hiperreativado que ele acredita, né, piamente que aquilo ali vai fazer o mal. Então preocupação excessiva de quem vai, a mãe que deixa um filho que vai viajar. A gente sabe que corre o risco de acidente, mas o sofrimento é muito maior daquela mãe com um transtorno de ansiedade do que o normal. Tá? Então, realmente, a ansiedade é uma preocupação excessiva e nós temos vários tipos de ansiedade. O que as pessoas, às vezes, confundem ansiedade, é importante deixar isso, é ansiedade com inquietação. Às vezes, chega muita gente com TDAH, por exemplo, e eu sou ansioso, mas ele não tem preocupação excessiva, não tem medo, ele tem uma inquietação, não tem paciência de esperar, que aí já é outras situações. Doutor, eu queria que, para finalizar, o senhor desse uma dica para quem está assistindo a gente agora. Percebeu aí que tem esses sintomas que a gente mostrou na reportagem? A ideia não é fazer esse diagnóstico em casa, claro, mas alertar. Ó, teve esses sintomas, procure ajuda. Percebeu esses sintomas aí que a gente falou na reportagem, que o senhor disse agora? O que é que essa pessoa deve fazer? Com relação à saúde mental, infelizmente, ainda é muito estigmatizada. Tá? Então, se você está sofrendo, se você percebe prejuízo na comunicação com as pessoas, se você se sente mais isolado ou percebe alguém mais isolado, se você tem sofrimento intenso, sintomas físicos sem conseguir dormir, taquicardia, palpitações, medo, isso está travando a sua vida, você precisa sim procurar ajuda. O transtorno de ansiedade, ele pode ser por si só um único diagnóstico, mas também pode estar ali trazendo algumas outras situações que às vezes você não tem como trazer no ambiente público. Então procure um profissional para falar de traumas de infância, de alguma situação que possa acontecer, de alguns comportamentos que podem sugerir outros tipos de diagnóstico para a gente cuidar. Tá? Então procure ajuda. Saúde mental não é brincadeira, não é fraqueza, não é frescura e o mais importante é você se cuidar. Doutor, muito obrigado pelas informações. Agradeço demais em nome da TV Asa Branca, dos nossos telespectadores que mandaram as perguntas, dos que não mandaram também. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, obrigado. É isso, a gente falou hoje sobre ansiedade e lembrando que aqui no AB Saúde você tem esse canal aberto para sugerir sempre os temas. Hoje foi sobre ansiedade, semana que vem é outro tema e também você pode participar do nosso consultório mandando sua pergunta. Almir, eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Joel. Valeu pelo AB Saúde de hoje, pelo nosso consultório, hein? Bom trabalho para você. E olha, pessoal, tem crescido muito a procura das pessoas para perder peso. E nesse sentido, entraram em cena as chamadas canetas emagrecedoras. Mas, claro, é necessário tomar alguns cuidados para evitar danos à saúde. Veja na reportagem que a gente preparou. Elas são os mais recentes fenômenos do mercado de saúde estética. A promessa das canetas emagrecedoras é clara: proporcionar uma expressiva perda de peso em um curto espaço de tempo. Mas não se trata de uma moda comum. Apesar de ser considerado um medicamento de alta tecnologia, o uso irregular pode apresentar sérios riscos à saúde. E afinal, como as famosas canetas emagrecedoras funcionam no organismo? As canetas emagrecedoras são medicações que vão imitar o hormônio intestinal GLP-1, causando uma maior saciedade, retardando o esvaziamento gástrico e modulando a insulina. Essas medicações também podem causar efeitos colaterais. Por isso, a importância de uma prescrição médica e de um acompanhamento nutricional. Os riscos à saúde dos consumidores começam na própria comercialização das canetas. O medicamento é amplamente vendido de forma ilegal. Pessoas impactadas pela pressão estética são expostas ao perigo. Vale um alerta com relação a isso. Hoje em dia existe tanto o uso desenfreado, mas também nota-se muito uma venda desenfreada dessa medicação. E essa venda por profissionais que não são da área e que não são habilitados para fazer essa venda. Então, assim, vendendo de uma forma mais barata, de menor custo, mas que você não sabe a procedência. Esta psicóloga conta que muitas pessoas são atraídas ao medicamento pela busca ao corpo perfeito. Primeiramente, a busca pela perfeição, né, do corpo ideal, ele traz consequências de uma forma que impacta na vida da pessoa. Então, quando não há, primeiro uma busca pelo especialista, pelo nutricionista,
pelo médico adequado para que possa acompanhar na realização de exames, tudo isso de uma forma que seja benéfica para a pessoa, porque o tratamento em si, ele precisa ser acompanhado pelos profissionais para que traga um resultado eficaz para aquela pessoa. A nutricionista explica que o uso das canetas emagrecedoras é de fato uma alternativa positiva e revolucionária no mercado, mas o uso indevido pode causar até mesmo efeito contrário. Então, assim, pode causar tantos efeitos colaterais como náusea, vômito, fadiga, queda de cabelo. E tem muito se falado também com relação à sarcopenia, que é um processo fisiológico de idosos, mas que está sendo acometido, né, nesses adultos que estão usando desenfreadamente essa medicação. E aí a sarcopenia é a perda de massa muscular devido a esse processo de emagrecimento usado de forma inconsciente. Em alguns casos, o uso de canetas emagrecedoras reflete na vontade de imediatismo pelo resultado. Mas não tem segredo. O emagrecimento saudável precisa de mudanças de hábitos de vida, reeducação alimentar e, claro, atividades físicas. Ana Júlia entende a importância de ter um acompanhamento profissional no processo de emagrecimento. Ela começou o tratamento com as canetas há 5 meses e já perdeu cerca de 13 quilos. Eu estava muito frustrada com o meu corpo e eu estava tentando fazer dietas sozinhas, aquelas dietas milagrosas que a gente tenta. E eu estava vendo que não estava tendo resultado nem duradouros, né? Nem visíveis. Então foi aí que eu procurei a medicação juntamente com o acompanhamento nutricional. Junto à medicação vem a mudança de hábitos e uma maior qualidade de vida. É manter a qualidade de vida, porque não adianta a gente só perder peso, a gente precisa aderir esse hábito para a vida toda. E o acompanhamento médico faz diferença nesse processo? Com certeza, faz muita diferença. Porque senão a gente acaba se perdendo, pode acontecer do peso voltar e a gente tem que pensar assim, né? Manter a mente sempre alinhada com essa questão. A orientação dos profissionais é seguir o exemplo de Ana Júlia e sempre procurar atendimento especializado. É uma medicação altamente tecnológica, a gente tem assim vários resultados positivos, tanto quando se fala de comportamento, quando se fala de tratamento de obesidade, tratamento de diabetes, mas para se ter, né, um resultado minimizando esses efeitos e não causando danos metabolicamente, fisiologicamente a longo prazo, é necessário sim um acompanhamento. Muito bem, então vamos para o AB Esporte agora. Na noite dessa quarta-feira ficaram definidas as equipes que vão fazer a grande final da Copa TV Asa Branca de Futsal. Matheus Antunes está aí, está chegando ao vivo com todos os detalhes para a gente, né, Matheus? Boa tarde para você. Boa tarde, Elminho. Uma excelente tarde para todo mundo que está ligadinho no AB1. Pois é, a noite de ontem foi movimentada na quadra do Sesc Caruaru. 2 times fizeram a festa e garantiram um lugar na decisão. Vamos conferir agora na reportagem de Franklin, Portugal. Entrar logo na vibe que se pedia pela importância do jogo, ter os nervos sob controle e sem essa de errar. Tudo isso tomou conta da mente de quem estava na correria da semifinal da Copa TV Asa Branca de Futsal. Na primeira disputa da noite na quadra do Sesc, Agrestina contra Caruaru. E rolava muita ação em quadra, enquanto a torcida reparava em algumas situações de jogo. O pivô ele é mais fundamental no futsal. Ele que sabe armar ali, segurar, armar, visualizar para o atacante fazer o gol. Todo o treino dos caras, a correria, as rotações, é impressionante. Xadrez é um movimento de peças. Justamente, movimento de peças. É mesmo. A tática funcionou bem. Nesse caso, veio o chute e Ian, camisa 13, no meio da confusão, conseguiu desviar para fazer 1-0 Caruaru. Vibração em quadra. Mas olha, a Agrestina foi da valentia até o final, tentando o empate. No fim, com méritos pela firmeza defensiva, Caruaru carimbou o passaporte para a decisão da competição. Bem, eu me estou de parabéns, eu acho que a gente fez uma excelente partida, né? A gente
aproveitou o momento de descuido do adversário. O adversário foi muito difícil, eles brigaram até o final. Então a gente teve um excelente jogo, bem jogado, com várias opções. Eles tentaram o goleiro linha, a gente com defesa de goleiro linha. Mas é isso, eu acho que a equipe de Caruaru está de parabéns e a gente está bem preparado para fazer um excelente final. E em momento decisivo assim, ele teve muitos bons cliques. O fotógrafo Hugo Soares. Futsal é um dos esportes mais emocionantes que tem. E registrar uma Copa do tamanho da Copa TV Asa Branca é algo muito grande. Mostrar que o futsal é um esporte muito dinâmico, mas que a gente consegue congelar ele. Mesmo assim, a lente capta. Isso, com certeza, com certeza. E outro técnico também tinha que sair bem na foto na ocasião. Faltava o confronto entre Brejo da Madre de Deus e Palmares. Duas equipes com histórico de conjunto e força na competição. Wagner aproveitou bem a chance e não perdoou. Brejo da Madre de Deus na frente. E alguém na arquibancada estava bem impressionada. Resiste muito, é uma sequência para lá e para cá, direto correndo. Haja fôlego. Haja fôlego, viu? Demais. E quem teve mais fôlego foi mesmo a equipe de Brejo da Madre de Deus. O time venceu Palmares por 3-0. Este foi um dos gols que levaram a equipe à final. A mais uma, né? Já que também foi campeã da edição 2011. Eu acho que a gente deve ver principalmente o coletivo. A gente foi se valorizando durante a competição, a gente foi crescendo durante a competição, crescemos bem, o planejamento foi bem para a gente chegar nesse momento, que é o momento de hoje, chegar com toda a força, né? O nível técnico foi um nível técnico muito alto, para você ter ideia, nessa competição. Apresentou-se aqui atleta de nível de seleção brasileira e o que a gente conseguiu perceber ao longo dos jogos são equipes muito parelhas, né? O que a gente vai ver na final é a coroação do nível técnico de duas equipes que estarão na final e que fizeram por onde merecer, né? Então, a gente queria aproveitar o espaço e convidar os telespectadores para sábado estar aqui no ginásio do Sesc, se fazendo presente para estar presenciando esse grande evento e esse grande jogo que vai ser a final da Copa TV Asa Branca de futsal, edição 2026. É isso, vai ser demais, hein? Vai ser demais. Brejo da Madre de Deus, Caruaru. E aí, Mateuzinho, vai palpite? Tem favorito? Como é que é, hein? Ih, rapaz, olha, o jogo vai ser bastante disputado e a gente espera que essa final seja bastante animada. Eu não vou dizer meu palpite aqui para não comprometer ninguém, mas eu acho que vai ser bastante movimentado. E só lembrando, pessoal, é sábado às 1 da tarde já começa, certo? Com um show com o Nuê, depois já tem o jogo às 2 horas, que vai movimentar toda a cidade. A gente convida todo mundo a estar na quadra do Sesc Caruaru. É gratuito também, é só chegar lá, acompanhar. Ou para quem não puder estar aqui, a gente vai transmitir ao vivo para 108 municípios essa final, Almir. Que legal, hein? Vai ter musiquinha para recepcionar a galera, né? Acalmar os ânimos e depois a bola vai rolar. A gente vai acompanhar tudo, é claro. E vamos seguindo com o AB Esporte, vamos falar sobre a Série D do Brasileirão. Vamos às notícias do Central, porque tem jogão nesse fim de semana. Inclusive, já temos o valor dos ingressos, Matheus? Tem sim, Almir. O Central recebe o ABC, né, neste domingo, no Lacerdão. E simbora conferir aqui as condições para o torcedor acompanhar essa partida. Promoção, torcedor. Até sábado, todo mundo paga R$30 em alusão ao Dia das Mães. O Central está fazendo essa ação para também você convidar a sua mamãe ou a mamãe levar também o filhote para o estádio acompanhar esse jogão decisivo do Central. As arquibancadas cobertas são R$60 e as cadeiras cativas também. E para o visitante, torcida do ABC que esteja presente no Lacerdão, vai ser R$80. Caso não compre até o sábado, no dia vai estar sendo vendida na bilheteria do Central ao valor de R$60 o ingresso. Então fica o convite a todo mundo a estar acompanhando também esse jogão decisivo para o Central. Maguari também joga esse final de semana contra o América em Bonito e a gente vai estar trazendo todas essas informações. E eu vou ficando por aqui, mas também fazendo esse convite a vocês a estarem acessando o GE Caruaru Região, porque lá tem todas as informações atualizadas. Forte abraço para vocês aí de casa e Almir. Até amanhã. Aí, valeu, Matheus. Grande abraço para você. Até amanhã.
Agora a gente vai para o intervalo, hein? Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre o Expo Motors Brasil, um grande evento que está rolando aqui em Caruaru. Inclusive, vai ter transmissão da Rádio CBN direto do Polo para falar sobre esse assunto, para a gente fazer a cobertura total, hein? É isso. A gente também vai trazer informações sobre o homicídio registrado no Maurício de Nassau, aqui em Caruaru, lá na Rua Visconde de Inhaúma. 12h, 46 minutos. A gente volta já. A B1 de volta para você, 12h, 48 minutos. A gente vai dar mais uma olhadinha no trânsito aqui na cidade, ali no centro, ó, sinais da chuva também no asfalto, você percebe, ó, chuva fininha nesse momento no centro de Caruaru, e a gente vê a movimentação a partir dessa câmera que fica na Avenida Rio Branco, dando uma olhadinha ali na Rua Armando da Fonte, e esse cruzamento aí com a Manuel de Freitas também. A movimentação está bem tranquila nesse momento, nessas imagens ao vivo. Falando ainda sobre o trânsito, 2 pessoas morreram em um acidente no município de Altinho. Isso aconteceu na manhã de hoje, pessoal. 2 veículos e uma moto colidiram na PS 149, na zona rural do município. De acordo com a Polícia Militar, as 2 vítimas que estavam na moto não resistiram aos ferimentos. O ocupante de um dos carros ficou ferido e foi levado para uma unidade de saúde aqui de Caruaru. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada. E a gente volta a falar sobre o homicídio que foi registrado na manhã de hoje, na Rua Visconde de Inhaúma, no bairro Maurício de Nassau, aqui em Caruaru. Você está vendo aí imagens, ó, um homem foi assassinado a tiros por volta das 10h30 da manhã. A vítima, identificada como Josenildo João da Silva, de 51 anos, conhecido como Jorge Bicheiro, foi surpreendida por homens armados que estavam dentro de um carro. Eles desceram do veículo, atiraram e depois fugiram no carro. Inclusive, a gente tem imagens do veículo que foi usado pelos suspeitos. Você está vendo aí, ó, nessas fotografias. A motivação e a autoria do crime ainda não foram descobertas. A Polícia Civil deve investigar esse caso. Agora, 12h, 49 minutos, a gente vai voltar ao vivo com a Aline Mello para continuar falando sobre a Expo Motors Brasil, um evento automotivo que está rolando aqui em Caruaru e tem transmissão da CBN direto do Polo Caruaru para a gente conferir. Não é isso, Aline? É isso mesmo, Almir. Inclusive, já estamos por aqui, onde está sendo preparado esse espaço para o programa da CBN Caruaru, que inclusive conta com a apresentação de você, do nosso próprio Almir Villanova, que vai conversar com Renato Araújo. Ele é diretor do grupo da Fonte BRP em Pernambuco, que produz aviões, jet ski, quadriciclos e muito mais. E também vai conversar com o proprietário da Rupert Indústria Aeronáutica, que é o Ridley Rupert Jones. Ou seja, tem muito assunto bacana, super a ver com o conteúdo da feira. Lembrando que o Panorama CBN começa às 2h da tarde, vai até às 3h e em seguida vem o CBN Total das 3 às 4h da tarde. Todo mundo convidado para acompanhar o programa, pode sintonizar 89,9 ou quem sabe, se estiver passando por aqui na feira, quiser comparecer pessoalmente e presenciar esse programa com você, não é isso, Almir? Exatamente, Aline. Daqui a pouquinho a gente vai estar aí, ó, ao vivo para fazer os 2 programas dessa tarde, não é? A gente vai estar lá com o Panorama CBN e o CBN Total e conversando com os participantes também aí desse grande evento. Valeu, viu, Aline? Muito obrigado pelas informações e bom trabalho. E com esse tempo chuvoso, manter os tênis e os sapatos limpos é um desafio, você concorda? E se a limpeza não for realizada com frequência e da forma correta, os calçados podem durar muito menos tempo. Olha só. Na casa de Ângela moram 4 pessoas, incluindo crianças. É normal os sapatos e botas ficarem mais sujos no dia a dia, mas lá tem uma regra: tentar manter tudo sempre limpo. Eu sempre faço lavagem diária, né? Sempre vem muito melado de lama, de barro, e isso eu lavo durante duas vezes na semana. Ela usa produtos comuns de limpeza, mas com cuidado. Isso porque usar o produto errado pode manchar e até estragar o material. Esse período assim de chuva, é comum também que o sapato fique mais sujo também na tua casa? Fique mais sujo. Geralmente eu deixo fora e só entro descalça.
Wilka mora com a filha e faça sol ou chuva, não deixa a sujeira acumular. Com a limpeza certa, ela percebe que os sapatos e botas duram bem mais. Depois que minha filha chega da escola, eu já limpo logo. Em média, ela dura com um tênis 1 ano, entendeu? Por conta da limpeza e tal. E para trazer dicas de como lavar tênis e também botas, de uma forma que o tênis dure mais, nós viemos até o bairro do Vasco da Gama conversar com a Karina, que trabalha no ramo de lavagem de roupa e também de tênis e botas há mais de 4 anos. Importante retirar o cadarço e palmilha antes de começar. Geralmente o cadarço a gente lava como uma roupa, esfrega, bota de molho, entendeu? Mas nada de misturar as cores, porque geralmente alguns deles soltam tinta. Então um danifica o outro. A limpeza varia conforme o material, mas no geral pode usar escova macia ou também esponja, até mesmo escova de dente. Essa parte com paninho, sempre com paninho. E essa parte aqui com uma escovinha de dente, uma escovinha que você tenha e que depende também do tipo da escovação, porque algumas escovas elas podem danificar o produto. Então você tem que ver as cerdas mais macias, por conta do tecido. Esse tecido aqui já requer uma escovação mais suave, mais tranquila, para não danificar o tecido dele. Esse é um tecido aqui que ele é bem molinho, bem suave, tipo um camuçazinho. Não é camuça, mas parece. Então quando você pega uma escova dessa, que ela é mais grossa, ela vai danificar, ela vai puxar fio. O ideal seria essa daqui, porque ela é mais maleável, tá vendo? Aí você vai fazer a escovação circular ou assim, mas com tranquilidade. Essa bota, ela é um camuça, então isso aqui você jamais vai botar escova nela. Isso aqui você tem que limpar com uma bucha sempre desse lado, sempre, porque ela tem o lado áspero e tem esse lado aqui. Molde circular, você vai esfregando e você vai, nada de jogar água. Então você vai tirar o excesso com pano úmido para fazer uma hidratação. Isso aqui também não pode ir pro sol. Tem que ser uma secagem na sombra, né? Além disso, nunca guarde os calçados molhados. A umidade favorece mofo e também um mau cheiro. Você bota ele de cabeça para baixo, né? Em algum lugar para ele escorrer, em um lugar arejado. Se você vai precisar usá-lo com urgência. Mas caso você não precise, você vai fazer esse processo e depois vai lavá-lo, porque como pegou água, ele vai ficar fedido. Então tem que tirar esse mau odor. Aí depois faz a lavagem. Você pode usar um detergente, pode ser o de coco, pode ser o neutro, para ajudar a tirar o grau de sujidade que esteja, né? O sapólio, ele pega mais aqui no emborrachado e clareia mais, né? E água sanitária pode? De jeito nenhum. Não aqui nesses daqui, não. A gente pode fazer uma soluçãozinha, esfregar onde tiver muito incrustado, o solado, mas nunca diretamente em produto nenhum. Tem que fazer sempre essa higienização para o ambiente da nossa casa, mas também para manter o sapato em dia, né? E você ter ele por muitos anos. E na manhã de hoje foi realizado um evento junto ao mercado publicitário para apresentar os dados da pesquisa de audiência que apontaram a liderança dos veículos que fazem parte do Grupo Asa Branca. Veja. Hoje cedo, a TV Asa Branca reuniu em um café da manhã representantes do mercado publicitário da região, clientes, parceiros e jornalistas para anunciar os números da pesquisa de audiência deste ano. Os números mostram que a TV Asa Branca é a emissora mais assistida do interior do estado, com quase 2 vezes mais audiência do que a terceira colocada. No horário do almoço, o AB1 segue como uma das principais escolhas, com 17 pontos de audiência absoluta, mantendo a relevância e a proximidade com o público. O AB2 é o telejornal mais assistido, com audiência absoluta de 25,8 pontos em relação à outra colocada. O entretenimento da TV Asa Branca também reforça os números. O Chega Junto com a apresentadora Marcela Calado aparece com uma vantagem de 133% a mais do que a concorrente. O que consolida a TV Asa Branca como líder de audiência, no momento que a TV faz 35 anos, mostrando cada vez mais o seu jornalismo, a sua competência para o telespectador,
mostrar para os clientes como estão as audiências, onde ele pode investir, como a gente pode fazer melhor e mais assertivamente as campanhas, porque o que mais importa é que a campanha ela tenha resultado, que isso é que faz a gente se manter, o cliente rodar, né, o cliente ganhar dinheiro e todo o nosso mercado ele funciona dessa forma. Para os clientes, os dados reforçam a credibilidade da TV Asa Branca e a assertividade dos investimentos. A aposta ganha aposta realmente em Caruaru, aposta na TV porque sabe que cria essa conexão. Então a gente sempre quer estar muito perto do cliente, quer estar muito perto da comunidade, quer estar muito perto de Caruaru. Eu acho que é primórdio de todo gerente de marketing, todo profissional que lida com marcas, fazer um posicionamento correto e confiar num processo seguro, né? E nada mais justo vocês apresentarem os números que vocês apresentaram de liderança e vocês estão de parabéns. Eu acho que a TV Asa Branca se consolida cada vez mais nesse processo. Então, parabéns mais uma vez e é isso aí, grandes parcerias à vista. E amanhã a gente vai de música por aqui. Guilherme Topado é o convidado do Som e Sotaque dessa sexta-feira. Veja. Olha aí, já dá pra ouvir que tem muita música boa amanhã. Pois é, tô com ele, Guilherme Topado, e você não pode perder porque ele vai contar todas as novidades da carreira dele. É não, Gui? Bora! Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz. Vai ser nossa cidade, você nosso não pode telefone, perder, tô esperando você amanhã aqui na TV Asa Branca, no Som e Sotaque. Vem com a gente. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuva de... Bom, e antes da gente encerrar esse nosso encontro de hoje, a gente vai dar mais uma olhadinha aqui na cidade, ó, imagens ao vivo para você, tempo fechadinho, chuva fininha aqui na Princesa do Agreste. A gente reforça os cuidados também para o condutor de veículos, não é? Quem vai sair de carro, de moto, ter muito cuidado nas ruas de terra, nas ruas calçadas ou não é? No asfalto também, para ter cuidado aí no trânsito, não é? E aí, ó, a gente lembra que a temperatura está marcando 26 graus nesse momento e a mínima deve ficar na casa dos 19 graus aqui na terrinha, hein? Então assim a gente encerra o seu AB1 dessa quinta-feira. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser, a partir das 11h45, hein? Uma boa tarde para todo mundo e até lá, pessoal!